Teve início neste mês de junho, na sede da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, a quinta edição da prova de avaliação a campo da raça Charolês. Para dar todos os detalhes deste novo teste, está conosco Natan Carvalho. Ele é gerente de fomento da Associação Brasileira dos Criadores de Charolês. Natan, quantos terneiros estão em prova? Nós estamos com a participação de 24 terneiros, oriundos de 8 criatórios, de 8 municípios diferentes e de 2 estados, né, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quanto tempo vai durar esse teste, Natan? Então, a prova de avaliação a campo, que nós conhecemos como PAC, né, uma parceria entre a Embrapa Pecuária Sul e a Associação Brasileira de Criadores de Charolês, ela dura em média de 140 dias. Então, os animais passam por um período inicial de adaptação, que já foi realizado, e depois eles passam a ser pesados praticamente mensalmente, né? E a primeira pesagem ocorreu no dia 2 de junho. Então, ela começou faz poucos dias, de fato. Vão participar dessa prova somente machos nascidos em 2020, é isso? Eles precisam necessariamente estar participando de algum melhoramento genético, como o Promebo, por exemplo? O Promebo é o principal programa de melhoramento genético da raça. Vários criadores que estão participando das provas são participantes do Promebo, mas ele não é um pré-requisito para participação tanto na prova de avaliação a campo como na prova de eficiência alimentar. Os requisitos básicos é terem nascidos na primavera de 2020, na verdade a partir de agosto de 2020, né? E que sejam animais registrados como puros de origem ou puros controlados pela Associação Nacional de Criadores Herd Book Polaris. Quais são as características básicas que vão ser avaliadas na Embrapa este ano? Então, Anete, esse ano nós tivemos pela primeira vez, essa é a quinta edição das provas, né? Então, o Charolês está participando desde 2017, já se passaram aí 4 edições, onde nós avaliamos aí 75 animais, né? E agora esses 24 nessa quinta edição, que é o nosso recorde. Sempre a média ficou em torno de 20 animais. E para este ano nós tivemos 2 pequenas alterações no índice de classificação final, que é o índice que justamente determina a classificação dos animais no final da prova, né? Nós atribuímos um peso maior para características relacionadas à qualidade da carcaça, como área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea, que a gente entende ser cada vez mais importante, né? E os frigoríficos buscam carcaças de maior qualidade, e nós já temos observado isto com frequência nos abates de charolês, lá no Frigorífico Verde, em Santa Catarina, onde nós temos o programa Carne de Charolês certificada, e nos parâmetros subjetivos foram reduzidos a 20%, e foi incluída a característica pelame, que mede a espessura do pelo dos animais e tem uma correlação aí com a capacidade de adaptação dos animais ao calor, né? Que é importante num país que tem clima subtropical e tropical como o nosso. De acordo com a associação, já foram avaliados 75 animais. Destes, quantos se tornaram touros de destaque? Então, tanto a prova de avaliação a campo como a prova de eficiência alimentar, ela classifica os reprodutores em 3 status, que são os animais elite, que são os animais que ficam acima de um ponto de desvio padrão da média, os animais superiores, que ficam acima da média até um ponto de desvio padrão, e os animais comerciais, que ficam abaixo da média, né? E a gente tem visto que sempre a grande maioria dos animais ficam classificados como superiores, o que demonstra aí o critério e o rigor dos criadores na escolha dos tourinhos, dos terneiros que vão para as provas, né? E os animais elite, logicamente, são os primeiros, segundo, terceiros colocados, que são os que mais atraem a atenção, não só dos criadores, como também das centrais de inseminação, né? A gente tem observado esse crescimento na procura das centrais de inseminação por reprodutores charolês, e os animais elite superiores são sempre os mais procurados. A gente observa mais ou menos aí que 50% sempre deles ficam acima da média, né? Aí ficam tanto como superior, tanto como elite, né? Nessas 2 provas. Depois da prova de avaliação a campo, tem a prova de eficiência alimentar também, né? São os mesmos exemplares que vocês usam da PAC? Sim, são as 2 provas ocorrem na mesma etapa, né? Inicialmente é a prova de avaliação a campo, como o próprio nome diz, os animais são manejados a pasto em campo nativo do Rio Grande do Sul, campo nativo melhorado, e avaliados sob essa condição. E como eu comentei antes, né, são
80% das características são parâmetros objetivos, então tem um peso grande aí de 40% para ganho de peso. E aí, depois que termina a prova de avaliação a campo, os animais são direcionados para a prova de eficiência alimentar, que acontece em confinamento, onde a principal mensuração feita é o consumo alimentar residual, né, que vai mostrar a eficiência que o animal possui para converter 1 quilo de alimento consumido, 1 quilo não, uma quantidade X de alimento para 1 quilo de peso vivo, né? E isso tem demonstrado muito a eficiência alimentar, de fato, que o charolês tem, que é reconhecida internacionalmente, essa capacidade que o charolês tem de consumir e ganhar muito peso, né? Então, a prova de eficiência alimentar, ela dura em média de 90 dias, e ela sempre ocorre após a prova de avaliação a campo. E por quanto tempo os animais estão confinados? Então, para essa quinta edição, que teve início agora dia 2 de junho, eles chegaram no finalzinho de maio, na segunda quinzena de maio. Nós recebemos as inscrições até o início do mês de maio, e aí eles tinham até o final do mês para chegar, para que houvesse o período de adaptação. Então, como todos chegaram aí na metade do mês de maio, deu tempo de fazer a adaptação e já fazer a primeira pesagem da prova de avaliação a campo no dia 2, sob a coordenação do Dr. Roberto Colares, que é analista da Embrapa e coordenador da prova de avaliação a campo, junto ao Paulo Campos, lá, a qual a gente manda um abraço e sempre pela dedicação e empenho em realizar essa prova do charolês. Qual que é a base da alimentação, Natan? Em termos de ganho de peso, assim, o que que você avalia? Então, a prova de avaliação a campo, ela é uma prova exclusivamente a pasto. Os animais podem vir a receber sal mineral, mas ela é exclusivamente a pasto, para justamente ser possível avaliar esses parâmetros de desempenho em condições reais de produção. Então, as condições ali da unidade experimental da Embrapa, elas são idênticas, né, são muito semelhantes às condições da maioria das propriedades do sul do país, em que nós temos o campo nativo e também as pastagens de inverno. Então, é comum termos aveia, azevém, por exemplo, que são as pastagens mais comuns, né? E justamente para que os animais sejam avaliados numa condição que não venha a diferir da realidade da produção pecuária, né? Ou seja, nós precisamos avaliar os animais sobre condições reais de produção e que esses tourinhos vão encontrar depois, quando forem cobrir a campo e produzir animais cruzados, que eles vão encontrar em qualquer propriedade do estado, né? Já na prova de eficiência alimentar, que é uma prova em confinamento, aí já é diferente. Logicamente que os animais recebem uma alimentação mais controlada, né, conforme as exigências alimentares da categoria. A dieta toda é coordenada pela doutora Renata Sunhé, que atua lá na Embrapa especificamente nessa área da nutrição. Então, os animais recebem silagem, recebem um concentrado balanceado, e a partir disso são avaliados, né, os parâmetros de consumo e também de ganho de peso residual, que vai gerar o índice de classificação da prova de eficiência alimentar, que antes todo mundo conhecia como CAR, né, porque era só o consumo alimentar residual. Então, agora nós chamamos ela de prova de eficiência alimentar, que é a PEA. Então, nós temos a PAC, prova de avaliação a campo, e a prova de eficiência alimentar, que é a PEA. E os resultados finais saem quando? Eu acredito que até no máximo março, mais tardar abril do ano que vem, a gente vai ter os resultados dessas provas. Mas é importante a gente salientar, né, até para o pessoal que nos acompanha, que ainda não conhece um pouco sobre essas provas do charolês, que os resultados vêm confirmando aquilo que o charolês sempre foi reconhecido, né, que é justamente a sua capacidade de desempenho, sua capacidade de crescimento, de ganho de peso, de agregar rendimento de carcaça. E isso ficou provado nas outras 4 edições das 2 provas, né? Para vocês terem uma ideia, o ganho médio diário das provas de avaliação a campo das 4 edições foi de 1,236 kg, sendo que na segunda edição nós alcançamos média de 1,450 kg de ganho médio diário na prova de avaliação a campo. Já na prova de eficiência alimentar, o ganho médio das 4 edições anteriores foi 1,526 kg, sendo que na terceira edição essa média passou de 1,7 kg e vários animais que participaram da prova ganham em torno de 2 quilos e pouco.
Então, isso mostra, de fato, que o charolês é uma raça que é uma alternativa para quem busca agregar valor ao seu rebanho, agregar rentabilidade na atividade pecuária, e a Embrapa, como uma instituição idônea aí de pesquisa séria, reconhecida, que dispensa comentários, só vem contribuindo conosco e com a raça na avaliação, na identificação dos animais superiores e na comprovação dessas informações. Para finalizar, quais são as atividades previstas para o segundo semestre? No finalzinho desse semestre, ainda desse mês, e no próximo mês de julho, nós já temos uma boa agenda de leilões, principalmente no estado de Santa Catarina, né? Os criadores de Santa Catarina costumam promover uma série de leilões nessa época, e nós temos expectativa, quem sabe, para que nós tenhamos o retorno das exposições no segundo semestre, né? Nós ainda não temos certeza sobre a realização da Expo Inter em Esteio, que é sempre um dos maiores palcos da raça, assim como a Expolagens em Santa Catarina, que sempre também é uma exposição importantíssima e com uma grande participação de criadores de animais charolês. Então, nós estamos nessa expectativa, mas os leilões acontecerão em junho, em julho, em Santa Catarina. Na primavera, teremos certamente leilões aqui no Rio Grande do Sul, leilões virtuais, se não for possível ainda realizar leilões presenciais, né? E, logicamente, que a prova de avaliação a campo ela vai ser concluída no segundo semestre, e aí nós já vamos ter o início aí da prova de eficiência alimentar. Então, apesar desse momento atípico que nós estamos vivendo, a raça tem uma movimentação interessante de eventos, de leilões, as próprias provas, as exposições que a gente espera que retornem, e todo mundo pode acompanhar nossas atividades aí pelo nosso site, né, que é www.charolês.org.br, e nas nossas redes sociais também, no Instagram, que é @abccharolês, e Associação Brasileira de Criadores Charolês é a nossa página no Facebook. Tá certo, nós falamos com o Natan Carvalho. Obrigada, Natan. Natan trouxe aí tantas informações para o DBO Destaca sobre a raça charolês.